paz de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, nossos amigos e amigas, que bênção estar com vocês em mais esta oportunidade para estudarmos a Palavra de Deus neste estudo bíblico da IPI de Engenheiro Goulart. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa curtir, compartilhar este vídeo, este conteúdo com as pessoas que você ama, que você tem testemunhado, que tem falado do amor de Cristo. Por isso, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, o trabalho da IPI de Engenheiro Goulart. Mas antes, eu quero orar com você e pedir também que você ore por mim, para nós juntos e juntas desfrutarmos, aprendermos, nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus através deste estudo bíblico. Amém? Vamos orar? Santo, poderoso e bondoso Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade, onde nos reunimos em igreja, ó Pai, através da internet, através deste vídeo, Senhor, para juntos e juntas, ó Pai, estudarmos a Tua Palavra Santa. Meu Deus e meu Pai, pedimos nesta hora a iluminação do Teu Espírito Santo, a nossa mente, ó Pai, o nosso coração, para a compreensão da Tua Palavra, a compreensão, ó Pai, do Teu recado, para estudarmos, ó Pai, a Tua Palavra, para que o Senhor abra a nossa mente, abra a nossa vida para compreendermos o que Tu queres de nós, para assim, ó Deus, colocarmos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, nesta sociedade tão cruel, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Ilumina-nos, ó Deus. Pedimos a Tua direção, o Teu ensino. Fala, ó Pai, o mais profundo do nosso coração. Esse é o nosso pedido a Ti. E também Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Quero registrar mais uma vez a bênção de ter você nos acompanhando em mais esse estudo bíblico. Hoje, quero conversar e estudar com você, na luz da Palavra de Deus, o seguinte tema: Jesus é a Palavra. Jesus é a Palavra. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1, passagem tão conhecida. Vale a pena nós lermos ela mais uma vez e estudarmos sobre Jesus é a Palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler com você os 14 primeiros versículos, mas nós vamos fixar aqui no primeiro versículo, no segundo e no último, que é o 14º, tá bom? Jesus é a Palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo ser humano. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória esta como do unigênito do Pai. Louvado seja Deus pela sua palavra, palavra viva e eficaz que transforma o coração do pecador. Amém? Pois bem, quero conversar brevemente com você, esse estudo breve da palavra de Deus na EPI de Engenheiro Goulart, sobre o tema Jesus é a palavra. Você já pode perceber no primeiro versículo, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Este estava com Deus e era Deus. A tradução na linguagem dos dias de hoje diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Lindo isso, não? Jesus estava lá com Deus, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava lá com o Pai quando tudo foi criado pela palavra do seu poder. Haja luz, houve luz. O significado de palavra nos leva para uma viagem de ensinos e curiosidades. Mas, resumidamente, palavra significa comunicação de algo que pode ser escrito ou falado. Alguma comunicação expressa por meio de palavras, textos, unidade linguística como significado, separada por espaços ou intercalada entre espaço e um sinal de pontuação. Através das palavras, é a maneira que expressamos nossas ideias e convicções, não é mesmo? Nos comunicamos mediante o jogo de palavras. A palavra confere sentido ao mundo, sentido às coisas, sentido das pessoas. Por que não dizer sentido à vida? As palavras são ferramentas fundamentais no nosso dia a dia. A palavra é um instrumento planetário de transmissão de mensagens segundo após segundo. Jesus é a palavra viva de Deus. E você e eu acabamos de ler e identificar isso na palavra santa dele, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. A ação vibrante de Deus para nós e em nós. Esse é Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é a palavra certa, verdadeira, salvadora, curadora. Sabe? É a palavra certeira, é aquela como uma flecha aos corações dos pecadores e totalmente carentes de Deus. Jesus é a palavra que comunica a nossa mente e desce ao nosso coração, rasgando lentamente e queimando nossa vida com o fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você já foi alcançado por essa palavra? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que alimenta. Jesus é a palavra que esclarece.
Jesus é a palavra que chega em meio à escuridão e ilumina tudo, porque Jesus é luz. Jesus é a própria luz. Jesus é um nome de origem hebraica que significa Jeová é salvação. Vários nomes são usados para explicar, indicar ou designar Jesus. Entre eles, Cristo, o ungido de Deus, Senhor, Filho de Deus, Filho do homem, Mestre, o Messias, o Profeta, o Cordeiro de Deus e o Rei dos Judeus, o Filho de Deus vivo, e entre muitos e muitos nomes que são dados a Jesus nesta forma de explicação ao seu santo e poderoso nome. Mas aqui no nosso estudo estamos frisando em Jesus é a palavra. Para o evangelista João, este mesmo que acabamos de ler, e aliás o mais conhecido como o apóstolo do amor, o Logos, no grego aqui, verbo Logos, ou seja, a ação, o verbo é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos seres humanos pela sua encarnação e sacrifício na cruz. O Logos aqui, o Logos de Deus, é a perfeita expressão de Deus. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber como se achegar a Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, a não ser por mim. E essas palavras foram próprias dele, do próprio Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus, que é a palavra viva do Altíssimo. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que tantos seres humanos precisam ouvir, receber, se alimentar, abraçar esta palavra. Você entende? Jesus Cristo não apenas traz a palavra de Deus aos seres humanos, ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio verbo vivo de Deus. Ele é a própria ação de Deus nos seres humanos. Esse é Jesus. Jesus é a palavra. Perceba aí comigo no versículo 1 que acabamos de ler, do Evangelho de João. No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. No início de tudo era o Logos, a ação, a palavra. O verbo vivo de Deus estava lá com ele, estava com o Altíssimo. No início de todas as coisas, na criação, Jesus estava com Deus. Deus trouxe o mundo à existência através da sua palavra e Jesus estava lá. E disse Deus: haja luz. E assim foi feito. E houve luz. Antes de o universo começar, a segunda pessoa da Trindade sempre existiu, ou seja, sempre foi. Jesus sempre foi. A palavra de Deus é uma pessoa, meu irmão. Minha irmã, a palavra de Deus é uma pessoa e tem nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Veja comigo o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Gênesis 1:1. O que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava lá. Jesus é Deus, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural, há uma conversação ali entre Deus, entre Jesus. Que bênção.
Deus criou tudo por intermédio da sua palavra. E essa palavra é Jesus. Sabemos que a palavra é composta de letras, não é mesmo? E Cristo é o alfa e o ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o início, ele é o fim, aleluia. Jesus é o verbo vivo de Deus, o Logos, a ação que transforma, que revigora, que liberta, que levanta, que causa mudança, que causa rebuliço, libertação, porque Jesus é a palavra viva do Altíssimo. Posso ouvir um amém? Vai comigo lá no versículo 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne. A segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus, o próprio, assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Divino, humano. Quem é Jesus? Os dois. Os dois. E não pode haver dúvida na sua mente, no seu coração, meu irmão, minha irmã. Jesus é Deus. Divino e humano. As duas pessoas, as duas coisas. A segunda pessoa da Trindade, ele assume a natureza humana sem deixar de lado sua natureza divina. A palavra se tornou humano. O verbo vivo de Deus, habitando entre nós, cheio de graça e de imensa verdade. É o que diz o versículo 14. Do primeiro capítulo do Evangelho de João. Glórias a Deus. Essa palavra tem nome, meus irmãos. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus, que é Senhor, que é Salvador, a palavra viva de Deus. Jesus, Jesus, Jesus é a palavra que comunica salvação e perdão diariamente. Jesus é a palavra. E que esta mesma palavra que acabamos de ler, nos alimentar, nos degustar neste momento desse estudo bíblico, possa achar guarida no teu coração, na tua família e de todos os seus entes e amados queridos. Amém? A Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador, seja a honra, a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém? Obrigado pela sua companhia em mais um estudo da Palavra de Deus aqui na IPI de Engenheiro Goulart. Obrigado por você sempre estar conosco neste canal. Vai fazer uma visita para a gente lá na igreja. Um abraço para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até um próximo estudo. Grande abraço. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Tchau, tchau.